Um novo faraó governou o Egito, onde viviam os israelitas. Quando viu quantos israelitas havia, ficou com medo do seu poder. Ele advertiu seu povo que se viesse a guerra, os israelitas poderiam aliar-se aos seus inimigos e então deixar o país. Assim, os egípcios forçaram os israelitas a se tornarem seus escravos. Os duros senhores de escravos os obrigaram a construir as cidades de Pitom e Ramsés. Mas apesar do tratamento inadequado, os israelitas ficaram mais fortes e numerosos. Assim, os egípcios os forçaram brutalmente a trabalhar ainda mais. As duas parteiras que ajudaram as mulheres hebreias a dar à luz a seus bebês chamavam-se Sifrá e Puá. O faraó convocou-as e ordenou que se uma mulher hebreia desse à luz um menino, elas deveriam matá-lo. Só se o bebê fosse uma menina, elas poderiam deixá-la viver. Mas as parteiras obedeceram a Deus e não a Faraó e deixaram os meninos viver. O faraó convocou as parteiras para perguntar por que os meninos não foram mortos. A desculpa que deram foi que as mulheres hebreias estavam dando à luz meninos antes que tivessem tempo de chegar até elas. Assim, o faraó deu ordens ao seu povo para que todo menino nascido de uma mulher hebreia fosse jogado no rio Nilo. Quando um homem e sua esposa, hebreus da tribo de Levi, tiveram um menino, eles o esconderam dos egípcios por 3 meses. Mas à medida que o bebê crescia, ficou mais difícil mantê-lo escondido. Então sua mãe teve uma ideia para ocultar o bebê. Ela pegou uma cesta feita de folhas de papiro e recobriu-a com alcatrão e piche para torná-la impermeável. Ela colocou o bebê na cesta e o levou para o rio Nilo. Sua filha Miriam ajudou. Ela escondeu a cesta em juncos altos à beira do rio. Miriam vigiava o bebê à distância. Inesperadamente, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu a cesta e mandou que uma de suas atendentes fosse buscá-la. Quando ela abriu a cesta e viu que o bebê estava chorando, ela sentiu pena dele. Esse é um dos bebês hebreus, disse ela. Miriam, que estava assistindo, aproximou-se da princesa. Posso pedir a uma das mulheres hebreias para amamentar o bebê para a senhora? Perguntou ela. Sim, respondeu a princesa. Miriam correu para buscar a mãe. Pegue este bebê e amamente-o por mim, e eu lhe pagarei, disse a princesa. Assim a mãe cuidou de seu filho até que ele tivesse idade suficiente para ser levado à princesa, onde foi criado como seu filho. Ela o chamou de Moisés, uma palavra egípcia que significa retirado. Eu o tirei das águas, disse ela a todos. Moisés cresceu como um príncipe no Egito. Um dia ele viu seu povo, os hebreus, sendo forçado pelos egípcios a trabalhar duro, como escravos. Ele ficou triste com a forma como seu povo estava sendo tratado. Quando ele viu um dos hebreus sendo maltratado por um egípcio, olhou em volta para verificar se ninguém estava olhando. Então Moisés atacou o egípcio, matando-o. Ele enterrou o corpo do homem morto na areia. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus lutando e foi impedi-los. Por que você está batendo em um companheiro hebreu? Perguntou ele. Quem me constituiu em autoridade sobre nós? Foi a resposta. Você vai nos matar como matou o egípcio ontem? Moisés estava com medo. As pessoas sabiam que ele havia assassinado um egípcio. Quando o faraó descobriu, ordenou que Moisés fosse morto. Mas Moisés fugiu, deixou o país e se escondeu no deserto de Midian. Moisés descansava perto de um poço. As 7 filhas de um sacerdote local de Midian vieram tirar água do poço para o rebanho de seu pai. Mas alguns pastores chegaram e afastaram as mulheres para que eles pudessem pegar água primeiro para seus rebanhos. Mas Moisés se levantou, veio em seu socorro e deu de beber aos rebanhos. Quando as moças voltaram para o pai Jetro Reuel, ele perguntou por que voltaram tão cedo. Elas explicaram como um egípcio as havia ajudado. Convidem-no para comer algo, disse Jetro às filhas. Moisés não foi apenas convidado para a refeição, mas para ficar com a família. Moisés concordou e mais tarde se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. Eles tiveram um filho, que Moisés chamou de Gerson. Isso significava: eu me tornei um estrangeiro em uma terra estrangeira.
Algum tempo depois, o faraó morreu e um novo faraó veio governar. Os escravos hebreus clamaram a Deus para resgatá-los. Deus ouviu seus clamores por ajuda e lembrou-se de suas promessas ao seu povo. Ele tinha um plano para os resgatar, e Moisés, que cuidava das ovelhas no deserto, fazia parte desse plano. Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro. Ele o levou para o outro lado do deserto para pastar, perto de uma montanha chamada Horebe. Ele observou um arbusto que pegou fogo e percebeu que não se consumia. Então, Moisés decidiu dar uma olhada mais de perto. De repente, Deus o chamou de dentro da sarça ardente. Moisés, aqui estou, Senhor, respondeu Moisés. Deus disse a Moisés para tirar os sapatos, pois ele estava em solo sagrado. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, anunciou Deus. Com isso, Moisés escondeu o rosto porque tinha medo de olhar para Deus. Deus disse a Moisés que ele tinha visto o sofrimento dos escravos hebreus. Ele iria resgatá-los e levá-los a uma terra de leite e mel onde eles seriam livres. Vá até o faraó e tire meu povo do Egito, instruiu Deus. Moisés começou a dar desculpas. Quem sou eu para fazer isso? Deus prometeu estar com Moisés. Ele também prometeu que abriria um caminho para que os hebreus viessem e o adorassem nesta montanha. Mas se eu for aos líderes hebreus, quem direi que me enviou? Perguntou Moisés. Diga-lhes, eu sou o que sou, foi quem o enviou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meu nome é eterno. Deus instruiu Moisés a ir aos líderes de Israel com a mensagem que Deus iria resgatá-los da escravidão e conduzi-los para a terra que ele havia prometido. Moisés e os líderes deveriam então dizer ao faraó para deixar os hebreus irem e adorar o Senhor Deus no deserto. Moisés ainda continuava dando desculpas. Mas e se eles não me ouvirem? Disse ele. Deus perguntou a Moisés o que ele segurava em suas mãos. Um cajado, respondeu Moisés. Jogue-o no chão, disse o Senhor. Quando ele jogou seu cajado no chão, este se tornou uma cobra. Moisés ficou com medo e saltou para longe. Estenda a mão e pegue a cobra pela cauda, disse o Senhor. Quando Moisés agarrou a cauda da cobra, ela se transformou em um bastão. Este sinal os ajudará a acreditar, disse o Senhor Deus. Agora coloque sua mão dentro de sua capa. Moisés colocou a mão dentro da capa, mas quando a puxou de volta, ela estava branca com uma terrível doença de pele chamada lepra. Agora coloque sua mão de volta em sua capa, Deus ordenou. Quando Moisés puxou a mão de sua capa pela segunda vez, sua mão estava curada. Se os líderes hebreus não acreditam nesses dois sinais, pegue um pouco de água do Nilo e despeje na terra seca. Vou fazer com que a água se transforme em sangue, disse o Senhor a Moisés. Mas Moisés continuou dando desculpas. Acho difícil falar bem ou muito claramente. Quem deu a boca às pessoas? Respondeu o Senhor. Eu vou ajudar você a falar e lhe ensinar o que dizer. Mas Moisés ainda deu desculpas. Por favor, envie outra pessoa para fazer isso. Deus estava zangado com Moisés. Seu irmão Arão, o levita, pode falar bem. Ele está a caminho para encontrá-lo. Ele será seu porta-voz. Pegue o bastão em suas mãos para que você seja capaz de fazer milagres. Então Moisés voltou para seu sogro Jetro e pediu sua permissão para voltar para seu povo no Egito. Vá, desejo-lhe tudo de bom, respondeu Jetro. Arão já havia sido instruído por Deus a viajar para os encontrar. Moisés colocou sua esposa e filhos em jumentos, prontos para a viagem. Os egípcios que se lembraram do que você fez e queriam vingança, agora estão todos mortos, Deus assegurou a Moisés. Moisés compartilhou com Arão tudo o que Deus havia lhe falado. Então todos eles partiram para o Egito para dizer aos líderes hebreus que Deus tinha planos para os resgatar. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito, eles reuniram os líderes anciãos dos hebreus, israelitas, para lhes contar a notícia de que Deus os libertaria e os conduziria à terra prometida. Os líderes e o povo se prostraram para adorar a Deus. Então Moisés e Arão foram ao faraó. O Deus de Israel diz: Deixe meu povo ir para que possa me adorar no deserto. Quem é o Senhor para que eu deva obedecê-lo? Respondeu o faraó: Eu não conheço o Senhor e não vou deixar seu povo ir.
Se você não obedecer a Deus, ele pode trazer pragas, alertaram Moisés e Arão. No mesmo dia, o faraó deu ordens aos condutores de escravos para fazerem os hebreus trabalharem ainda mais duramente. Eles não já recebiam palha para fazer tijolos, mas tinham que coletar sua própria palha, e ainda deviam fazer tantos tijolos quanto antes. Os escravos ficavam exaustos procurando palha e fazendo tijolos. Quando não conseguiam cumprir sua cota, os condutores de escravos os espancavam. Os líderes hebreus reclamaram com Moisés e Arão: que Deus o julgue. Você fez o faraó nos odiar e nossas vidas estão em perigo. Moisés falou com Deus: por que você trouxe problemas para esse povo? Falei com o faraó em seu nome, mas você não os resgatou. Deus respondeu: minha mão poderosa retirará o povo do Egito. Eu mantenho minhas promessas. Vou tomá-lo como meu povo e serei o seu Deus. Moisés relatou isso aos líderes hebreus, mas eles estavam muito abatidos para ouvi-lo, pelos maus tratos recebidos. Deus disse a Moisés e Arão para visitar Faraó novamente. Se os hebreus não querem me ouvir, por que o faraó deveria fazê-lo? Respondeu Moisés. Especialmente porque não consigo falar muito bem. Deus disse a Moisés que Arão seria o porta-voz. Ele avisou que Faraó não iria ouvi-los, mas Deus traria pragas sobre os egípcios até que deixassem seu povo ir. Moisés, agora com 80 anos, e Arão, 83, partiram para o palácio. O faraó exigiu que Moisés e Arão lhe mostrassem um milagre. Arão jogou seu cajado no chão, e ele se tornou uma cobra. O faraó convocou seus sábios e feiticeiros. Eles jogaram seus cajados no chão e seus cajados também se tornaram cobras. Mas a cobra de Arão engoliu as cobras deles. Apesar de ver o grande poder de Deus, o faraó recusou-se a deixar os escravos hebreus irem, exatamente como Deus disse que faria. Agora era a hora de Deus mostrar seu poder trazendo pragas sobre os egípcios. Deus disse a Moisés e Arão para descerem ao rio Nilo, onde Faraó iria pela manhã. Eles tinham uma mensagem de Deus para dar ao faraó: deixe meu povo ir, para que eles possam me adorar no deserto. O faraó recusou. Então Arão fez o que Deus havia instruído e atingiu o rio Nilo com seu cajado. A água foi transformada em sangue. Peixes morreram, os egípcios não podiam beber a água e o rio cheirava mal. Os mágicos do faraó fizeram a mesma coisa com suas artes secretas. O faraó recusou-se a obedecer a Deus e voltou para o palácio. 7 dias depois, Deus disse a Moisés para dizer a Arão para estender seu cajado sobre os riachos, canais e lagoas para fazer as rãs saírem para a terra. Os mágicos do faraó usaram suas artes secretas e foram capazes de fazer o mesmo. As rãs estavam por toda parte e o faraó convocou Moisés e Arão. Orem a seu Deus para tirar as rãs de meu povo e eu vou deixar seu povo ir, prometeu o faraó. Moisés respondeu: então vocês saberão que não há ninguém como Deus, amanhã as rãs vão deixar vocês e suas casas. Moisés orou a Deus e ele respondeu: as rãs morreram nas casas, pátios e campos. As rãs mortas estavam amontoadas e o cheiro era muito ruim. O faraó, entretanto, quebrou sua promessa e se recusou a deixar os hebreus irem e adorar a Deus no deserto. Então Deus disse a Moisés para dizer a Arão para golpear o pó com seu cajado, e o pó se transformaria em mosquitos. Os mágicos do faraó tentaram, mas não puderam fazer isso. Este é o dedo de Deus, disseram ao faraó. Os mosquitos estavam sobre as pessoas e animais em todos os lugares. O faraó ainda tinha o coração duro e se recusou a deixar os hebreus irem adorar a Deus. No início da manhã, quando o faraó desceu até o rio, Moisés e Arão lhe contaram o que Deus planejou a seguir. Enxames de moscas zumbiam em torno dos egípcios, mas não dos escravos hebreus que viviam em Gósen. Densos enxames de moscas invadiram o palácio e as casas dos egípcios. Mas as moscas ficaram longe dos escravos hebreus. O faraó convocou Moisés e Arão: vou deixar vocês irem para oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas vocês não devem ir longe. Agora orem a Deus para cessar com as moscas. Moisés orou e no dia seguinte as moscas partiram. Mas o faraó quebrou sua promessa e se recusou a deixar os escravos hebreus irem. Moisés foi ao faraó novamente.
Se você se recusar a deixar meu povo ir, amanhã Deus trará uma terrível praga sobre seus cavalos, burros, camelo, gado, ovelhas e cabras. Mas o gado dos escravos será poupado. No dia seguinte, o gado dos egípcios morreu. O faraó investigou e descobriu que os animais pertencentes aos escravos hebreus estavam vivos e bem, mas ele se recusou a deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. Moisés tirou fuligem de uma fornalha e jogou-a no ar na frente do faraó. Deus diz que essa fuligem se tornará uma poeira fina e pessoas e animais terão feridas purulentas. Os mágicos de Faraó não puderam fazer face a Moisés por causa das feridas que eclodiram sobre eles e os egípcios. Mas o Faraó ainda se recusou a deixar o povo de Deus ir. Deus enviou Moisés para dizer ao Faraó que ele mostraria seu poder enviando a pior tempestade de granizo que o Egito já havia experimentado. Qualquer pessoa que não se abrigasse dentro de casa estaria arriscando a vida. Os oficiais do Faraó que temiam a Deus trouxeram suas famílias e animais para dentro de casa, mas aqueles que ignoraram Deus ficaram de fora. Quando Moisés ergueu seu cajado, explodiu a pior tempestade que alguém já viu. Os relâmpagos encheram os céus e grandes pedras de granizo desabaram. Aqueles que foram pegos do lado de fora foram mortos, mas a tempestade não atingiu os escravos que viviam em Gósen. Eu pequei. O Senhor está certo, disse o faraó a Moisés. Eu deixarei vocês irem. Moisés saiu da cidade e estendeu as mãos para Deus. Os trovões e o granizo pararam. O faraó, no entanto, mudou de ideia e teimosamente se recusou a deixar o povo de Deus partir. Ele pensou que poderia desafiar a Deus, mas Deus não havia terminado com ele ainda. Deus já havia enviado 7 pragas sobre os egípcios. Moisés tinha outro aviso para o faraó. Se você se recusar a deixar o povo de Deus ir, ele trará uma praga de gafanhotos sobre a terra, algo que seus pais e ancestrais nunca viram. Os oficiais do faraó o aconselharam a deixar o povo de Deus ir. Mas quando o faraó descobriu que todos os escravos hebreus iriam embora, ele apenas deu permissão para os homens irem adorar a Deus. Então ele ordenou que Moisés e Arão saíssem de sua presença. Moisés levantou seu cajado sobre o Egito. Um vento leste soprou a noite toda trazendo um enxame de gafanhotos. Eles cobriram o chão fazendo parecer preto e comeram tudo que crescia nos campos até que nada de verde permaneceu nas plantas ou árvores. Eu pequei contra Deus, disse o faraó a Moisés. Perdoe-me mais uma vez e ore a Deus para levar esta praga mortal embora. Quando Moisés deixou o faraó e orou, o vento mudou de direção e soprou do oeste, levando os gafanhotos para o Mar Vermelho. O faraó tornou-se teimoso novamente, quebrou sua promessa e se recusou a deixar o povo de Deus ir adorá-lo. Moisés estendeu as mãos e uma escuridão total cobriu a terra por 3 dias. Só em Gósen, onde viviam os escravos hebreus, havia luz. Os egípcios não podiam ver mais ninguém ou se mover. O faraó convocou Moisés. Vai e adore a Deus. Leve suas mulheres e crianças também, mas você deve deixar seus animais para trás. Nossos animais devem viajar conosco, insistiu Moisés. Alguns são necessários para oferecer sacrifícios a Deus. Saia da minha frente, ordenou o faraó. Nunca mais apareça diante de mim. Se você fizer isso, você morrerá. Exatamente como você disse, respondeu Moisés. Não vou aparecer diante de você novamente. Mas Deus tem mais uma praga para enviar. Por volta da meia-noite, o filho primogênito de cada família e animal morrerá e haverá choro e lamentação em todos os lugares, exceto entre o povo de Deus. Moisés estava vermelho de raiva. Então seus oficiais virão e se prostrarão diante de mim e nos dirão para sair. Depois disso, irei embora. Moisés então se virou e saiu do palácio. O Senhor então disse a Moisés para dizer a seu povo que no dia 10 do mês, todo homem que fosse cabeça de uma família deveria sacrificar um cordeiro. Aqueles que não podiam pagar um cordeiro deveriam se juntar a uma família que tinha um. Os cordeiros deviam ser machos de 1 ano sem defeito. O povo de Deus obedeceu e cada família sacrificou um cordeiro. Deus então disse a eles para colocarem um pouco do sangue do cordeiro morto em uma bacia. Em seguida, usando um ramo de sopa umedecido no sangue, eles deveriam esfregar na parte superior e nas laterais da moldura da porta da casa onde iriam comer a carne.
Deus explicou que naquela noite ele iria passar pela terra para trazer o julgamento. Mas se ele visse sangue nas ombreiras de uma casa, ele passaria e os que estavam dentro seriam poupados. Então os hebreus fizeram como Deus instruiu. Naquela noite, o povo de Deus se vestiu para deixar o Egito e sentou-se para uma refeição que mais tarde chamariam de Páscoa, pois Deus passaria por cima deles. Moisés explicou que a refeição da Páscoa deveria ser celebrada todos os anos. E quando as crianças perguntassem o que isso significava, eles explicassem seu significado e contassem como Deus poupou aquelas casas cobertas pelo sangue do Cordeiro e libertou seu povo. À meia-noite, o Senhor passou pela terra e o filho primogênito do faraó e de todas as famílias egípcias foram encontrados mortos. O primogênito de cada animal também foi morto. Houve choro e lamentação em muitas casas, exceto nas casas com sangue nas ombreiras das portas. Naquela noite, o faraó convocou Moisés e Arão e disse: Levantem-se, deixem meu povo e vão adorar o Senhor Deus. Levem suas famílias e animais com vocês. Por favor, abençoem-me. O povo de Deus empacotou seus pertences. Os egípcios, com medo de que todos morressem, deram-lhes presentes de prata e ouro. Apressem-se e partam, urgiam eles. O povo de Deus saiu tão rapidamente que não teve tempo de adicionar fermento à massa que haviam feito para o pão. Eles haviam sido escravos por 430 anos e agora estavam livres, exatamente como Deus havia prometido. Assim que Faraó os libertou, os escravos hebreus partiram com pressa para deixar o Egito. Eles levaram consigo todos os seus pertences, mais o ouro, a prata e os presentes que os egípcios lhes haviam dado. Deus não os conduziu ao longo da estrada costeira em direção às terras onde os filisteus viviam. Isso poderia ter levado a uma batalha contra os duros filisteus, para a qual Deus sabia que os escravos libertos não estavam preparados e muitos poderiam ter fugido de volta para o Egito. Em vez disso, ele os conduziu pelo deserto, junto ao Mar Vermelho. Durante o dia, Deus os conduzia em uma coluna de nuvem que sempre permanecia longe deles e nunca desapareceu. Durante toda a noite, Deus os conduzia em uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Por fim, Deus os conduziu à costa do Mar Vermelho, onde acamparam. Enquanto isso, tal como Deus havia avisado a Moisés, o faraó e os egípcios mudaram de ideia e queriam os hebreus de volta como seus escravos. O faraó entrou em seu carro e reuniu todas as suas tropas e 600 carros para perseguir os hebreus em fuga. Quando os fugitivos viram as tropas se aproximando, gritaram de medo. Você nos trouxe para o deserto para morrer? Reclamaram eles a Moisés. Preferimos estar vivos como escravos no Egito do que morrer no deserto. Não tenham medo, respondeu Moisés. Permaneçam firmes e vejam como Deus vai libertar vocês. O Senhor vai lutar por nós e vocês nunca mais verão os egípcios. Diga ao povo para avançar em direção ao Mar Vermelho, disse Deus a Moisés. Então segure seu cajado bem alto e estenda sua mão sobre o mar para dividi-lo, para que eles possam cruzá-lo em terra seca. Moisés obedeceu. Os escravos libertos observaram como a coluna de nuvem que os guiava se movia entre eles e os perseguidores egípcios. Naquela noite, eles estavam na luz e os egípcios nas trevas. Deus fez o mar recuar com um forte vento leste e o transformou em terra seca. As pessoas atravessaram o mar com uma parede de água de cada lado. Os egípcios tentaram persegui-los, mas Deus travou as rodas de seus carros e houve confusão entre as tropas. Deus está lutando contra nós, gritaram. Deus então disse a Moisés para levantar as mãos sobre o mar. Ao raiar do dia, as paredes de água desabaram e o caminho seco desapareceu. Todo o exército do faraó foi varrido. Ninguém sobreviveu. Os que estavam em segurança na praia sabiam que Deus os havia libertado conforme havia prometido e colocaram sua confiança nele. Eles também compreenderam que Moisés era o servo de Deus e a melhor pessoa para os liderar. Moisés e todos aqueles que escaparam cantaram um cântico sobre seu resgate para agradecer a Deus. A irmã de Arão, o profeta, Miriam, e as mulheres pegaram pandeiros e levaram todos a dançar para comemorar.